Tá frio, hein? Tá bem frio aqui em Bragança Paulista. Tudo bem, profissional de educação física? Como é que vai? Mais um vídeo, mais um conteúdo aí do Top Running. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu vou passar hoje e nas 2 próximas terças-feiras. Vou dar uma notícia aqui para vocês super quente. O professor Clodoaldo Lopes do Carmo, que está aqui do meu lado, foi convocado para a seleção brasileira, para o Pan-Americano, que vai acontecer em Lima, no Peru. E eu gostaria de não só dar essa informação, de perguntar aqui para o professor, que é o treinador Top Running, quais são as chances do Brasil nessa competição e também para que trate do nosso interesse. Qual que é o nosso interesse? Como é que é a relação, professor, de você treinador de alto nível com o aluno, com o atleta de alto nível e também com o atleta amador. Você é técnico do Pinheiros, tem lá mais de 300 atletas amadores, alunos amadores. Como é que é a correlação, fazendo uma brincadeira aí, uma analogia, né? Muitas coisas da Fórmula 1 vai para o carro de passeio, é ou não é? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro, fiquei muito feliz de ter sido convocado para o Pan-Americano. Me desculpem, primeiro, olá profissional, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está frio. Aqui está muito frio, mas foi com muita felicidade que eu recebi mais uma convocação para mais um Jogos Pan-Americanos. Esse é o 3º ou 4º da minha carreira como treinador. Isso é sempre motivo de muita alegria, porque a gente sabe que só os melhores vão para algumas competições como os Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos. Então, o fato de fazer parte dessa equipe já me deixa muito satisfeito, é motivo de muito orgulho. Falando especificamente do que você me perguntou, Wendel, é extremamente importante esse trato e esse conhecimento que a gente está falando, seja do alto nível e a transformação disso, ou a gente não pode nem falar de adaptação, mas a transformação disso para os amadores, né? Quando a gente fala em amador, a gente pode pensar aí em vários níveis. É óbvio que tem alguns amadores que treinam bastante, que fazem 7, tem até resultados expressivos, 10 sessões de treino semanais, e que ele tem um nível diferenciado daquele que faz 3, 4 sessões de treino, 2 sessões de treino às vezes por semana. Mas a transformação daquilo que a gente vive no alto rendimento, a gente consegue transferir isso para os amadores. Como você fez essa analogia de Fórmula 1 e carros de passeio, a gente tem grande parte de pesquisas que são realizadas com os atletas de alto rendimento, e isso depois, de certa forma, é transformado para a utilização com a população em geral. Isso também acontece o processo inverso, né? É importante que a gente diga isso, porque muitas universidades, muitos dos trabalhos que são realizados, trabalhos científicos e que fundamentam o treinamento de alto nível, em grande parte eles são feitos com atletas recreativos, atletas amadores. As universidades recrutam esses atletas, que são aquelas pessoas que fazem atividade física dentro das universidades. As universidades muitas vezes criam grupos de atividade física exatamente para essas pesquisas, e essas pesquisas também norteiam o trabalho com os atletas de alto rendimento. Eu não sabia disso, então o contrário também acontece. Exatamente, então é importante que a gente destaque as duas coisas. É óbvio que a gente tem a possibilidade de ser mais audacioso, trabalha um pouco mais num limiar, ou muito próximo de um limiar, onde se você errar um pouquinho os resultados não saem, se você acertar os resultados saem. Esse limiar muitas vezes pode te provocar uma lesão, e a gente evita tudo isso. Esse aprendizado com os atletas acaba proporcionando a possibilidade de transformar esse trabalho para que isso não aconteça, para que a gente tenha mais segurança quando a gente está desenvolvendo o trabalho com os amadores. Não nos esqueçamos, quando a gente fala de atleta, esse cara é um profissional, ele ganha para fazer aquilo. Sim. E a gente está buscando um nível de estresse muito grande no organismo desse atleta. Como eu disse, a gente está sempre num limiar muito alto, seja de dor, de cansaço. Quando você está com... Nós abordamos isso 1 ou 2 semanas atrás, professor, com o professor Ronaldo, que a comunidade do professor Ronaldo em sua maioria de amadores. E o cara trabalha o dia inteiro,
muitas vezes ele faz turno, trabalha durante a noite, e o profissional não, né? Você sabe que ele vai se alimentar direito, ou pelo menos imagina que sim, né? Sim, que ele vai dormir cedo, que ele vai descansar e etc, né? Essa é uma das coisas que a gente tem comentado amplamente. Não, a gente não pode esquecer que o atleta, quando a gente fala de atleta e de profissional, ele tem todo um aporte, um aparato em torno dele que proporciona a possibilidade de que a gente faça esse tipo de trabalho, né? Sim. Então você tem atletas hoje que o cara tem um fisioterapeuta, ele tem um nutricionista, uma equipe multidisciplinar. Ele tem um psicólogo, ele tem o treinador, né? Ele tem um quiroprata. Então, massagista, exatamente. Então esse cara, ele vive para aquilo, ele faz duas sessões de treino por dia, é um cara que às vezes corre 30, 35 quilômetros por dia, então ele está preparado para isso. A gente trabalha preparando o organismo do atleta para que ele faça isso. E quando a gente está falando de amador, eu não posso esquecer que esse cara tem uma vida completamente diferente, né? E isso tem que ser considerado pelos profissionais da área de educação física, pelos professores, treinadores, no momento de fazer o planejamento. Eu não posso esquecer que esse cara muitas vezes trabalhou 8 horas, ou que ele fez turno, como você falou, se o trabalho dele é mais pesado, se o trabalho dele não é tão pesado, o nível de estresse que esse cara passa ao longo do dia, e ele vai para lá, não é o momento dele ficar mais estressado, mas é o momento dele aliviar esse estresse, é o momento dele não é dele ficar tenso, né? De buscar ali um pace regular, fortíssimo e tudo mais. Necessariamente não, em alguns casos até talvez essa seja a válvula de escape para esse cara, e talvez esse trabalho seja aquilo que ele está buscando e isso seja uma forma dele aliviar essa tensão. Mas o profissional tem que ter a sensibilidade, tem que conhecer os seus alunos para poder fazer as adaptações que são necessárias. A gente fala muito de planejamento é extremamente importante, periodização é extremamente importante quando a gente pensa nesses aspectos, mas você não pode esquecer que você está trabalhando com um ser humano. E se ele dormiu mal, tem uma interferência, se ele comeu mal, tem uma interferência, se ele teve uma dor de barriga, teve uma interferência, se ele brigou com a namorada, teve interferência, se ele fechou um grande negócio naquele dia, ele vai chegar lá super empolgado e o treino vai ser super animado, mas se ele perdeu um grande negócio, provavelmente ele vai chegar lá chateado e o ânimo, a motivação dele não é a mesma, e cabe ao profissional poder fazer esses ajustes. Esses ajustes são possíveis? São. Sem perder a característica, sem perder o objetivo do treino? Sim, eles são possíveis, né? Então, cabe sim ao profissional de educação física poder conhecer o seu aluno e poder fazer essas adaptações. Não tenha dúvida de que tudo aquilo que a gente usa com os atletas pode ser usado, pode ser transformado e utilizado com os amadores. Obviamente, não no mesmo volume, não na mesma intensidade, porque são, como a gente acabou de dizer aqui, são populações diferentes. Mas essa troca de conhecimento ela acontece dos dois lados. As pesquisas com os atletas, que nos permitem ajustes mais finos para a população que a gente trabalha, dos atletas, mas que são transformados para a utilização com os amadores, e muitas pesquisas, a grande maioria das pesquisas são feitas com atletas amadores, recreacionais, não são aqueles atletas que fazem 12 sessões, 13 sessões de treino por semana, que trabalham com volume baixo, que não trabalham com intensidade tão alta, mas que a gente também utiliza essas informações. Até porque a amostra é maior, né? Exatamente. Né? Você tem uma amostra maior. Então isso permite que a gente também tenha noção de que forma a gente pode ajustar esse trabalho para os atletas de alto rendimento. Então, isso é uma via de mão dupla, isso é muito interessante porque a gente acaba percebendo que as duas populações são muito importantes e a gente não pode perder de vista que esse cara, ele apesar dele ser amador, muitos deles gostam de ser tratados como atleta. Olha. O ser tratado como atleta não é só na questão de treino, ele gosta de ser tratado como atleta pensando que ele tem o planejamento dele, pensando que o trabalho dele é individualizado, pensando que você, profissional de educação física, está dando a atenção que ele merece, ele te contrata para a prestação de um serviço, ele espera que esse serviço seja bem prestado. Da mesma forma, a relação que acontece entre treinador e atleta quando a gente fala de profissionais. E é assim que tem que ser, né? Exatamente. Assim, é a relação mesmo de contratante e contratado. Você tem que dar o seu melhor, né? Entregando o que você tem de melhor e também com todo embasamento científico que você tiver à disposição para você poder estudar ali e aplicar com seus alunos, né? Exatamente. Se você mostra para o seu
aluno que você não tem conhecimento do que está fazendo, que você não tem propriedade daquilo que você está falando, muito provavelmente ele vai perceber, e isso vai resultar no afastamento dos seus alunos. Você tem que ter propriedade, ter conhecimento e poder de convencimento para que o seu aluno confie no trabalho que você está realizando com ele. Isso é fundamental. Conhecimento é fundamental. É isso aí, profissional de educação física. Não esqueça de clicar aí e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado, professor, e boa sorte lá no Pan-Americano em Lima, no Peru. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente volte com bons resultados, a gente espera que o Brasil possa... O Brasil está bem representado. Foi até a primeira pergunta, né? Como é que o Brasil como é que ia ser o desempenho do Brasil lá em Lima? E a gente espera realmente que a equipe brasileira possa voltar aí com um número grande de medalhas, com resultados expressivos, é aquilo que a gente espera para o momento. Torçam por nós. Legal, valeu, um abraço, profissional, até mais. Valeu. Valeu.